Boa noite a todos. Primeiro eu peço desculpas pelo atraso, a gente atrasou propositadamente, porque quando a gente tem esses temporais aqui no centro, o acesso fica muito difícil. A gente costuma dar 10 minutos de tolerância para as pessoas poderem acessar, que o acesso ao nosso prédio é realmente muito difícil. Cumprimento a todos os participantes do curso, aqui os que estão presencialmente, os que estão aqui também nos acompanhando pela internet, de Alagoas, do interior de São Paulo, de Brasília, São José dos Campos, Ribeirão Preto, todas as outras localidades que estão nos acompanhando. Vamos dar início a esse curso sobre processo penal nos tribunais superiores. É um curso que nós tivemos muita satisfação em agendar e em brigar aqui na nossa grade. Eu mesmo que milito na área, infelizmente não vou poder acompanhar porque estou em reunião aqui em cima. Eu gostaria muito de acompanhar porque fiquei muito interessado no tema, mas desejo a todos que aproveitem bem e aproveitem por nós. O professor Davi Tangerino é o coordenador do curso e vai dar aula inaugural no dia de hoje também sobre introdução e aspectos regimentais. O professor Davi Tangerino é advogado criminalista em São Paulo, professor de processo penal da Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em processo penal pela USP e foi assessor do Supremo Tribunal Federal do ministro Ricardo Lewandowski durante 2 anos. Então tem uma experiência muito profícua em relação entre os aspectos regimentais, os recursos e também da experiência de gabinete, de como pensa o judiciário. Eu costumo extrair dele essas experiências e sugiro a vocês que aproveitem a presença dele aqui para extrair também esse conhecimento dele. Agradeço ao Davi mais uma vez pela presença aqui, ele já tem se tornado um coordenador useiro e que volte, tá bem? Boa aula a todos, boa jornada também para que eles vão ficar nas próximas datas. Alô? Tá ligado isso? Não, né? Tá? Vocês estão me ouvindo? Muito bem, boa noite. Um prazer estar aqui na ASP novamente. Reconheço alguns rostos aí de outros cursos, né? Isso é bom sinal, porque se não tivessem gostado não teriam voltado, né? A convite do Leonardo Sica, a gente tem tentado propor alguns cursos em crime penal. Existe uma percepção de que os cursos de penal não vingam muito na ASP, então a gente tem tentado testar quais são os temas que tem público, e esse curso de processo penal nos tribunais superiores vem nessa perspectiva, né? Como o Leonardo falou, eu trabalhei como assessor do ministro Lewandowski, trabalhei no Supremo, enfim, e pude perceber como existem particularidades, existem o quanto pode ser decisivo o domínio do regimento interno para algumas questões, e surgiu então a ideia de montar um curso que falasse um pouco sobre STJ e STF, né? Como vocês podem ver aí no programa, a gente tentou dividir, eu tentei dividir de duas. Na verdade, existem a aula de hoje, que é uma aula introdutória, em que eu vou falar apenas sobre regimento interno, né? Eu vou falar basicamente sobre competência e prevenção, e algumas questões de substituição de relator, etc. Eu não vou entrar dentro dos regimentos no que toca aos recursos e às ações, porque isso será inevitavelmente tratado pelos professores quando falarem desses temas, né? Então, para eu não me repetir a ninguém. Então, hoje eu faço essa parte introdutória, relembro um pouquinho vocês, quem está no Supremo, quem está no STJ, quem julga o quê, até para isso ficar fresco na cabeça de vocês. Teremos amanhã a presença de um colega meu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Marcos Vinícius, que acabou de voltar da Alemanha, onde esteve pesquisando extradição, carta rogatória, cooperação jurídica internacional, que vai falar mais detidamente sobre esses procedimentos. Ele sabe que extradição é competência originária do Supremo, homologação de sentença estrangeira do STJ, então tem aspectos internacionais importantes aí. Quarta-feira teremos uma aula de habeas corpus com a professora Marta Saad.
que também foi assessora do Supremo, do ministro César Peluso, hoje é professora da USP, da UGV, advogada. E segunda e terça virá convite meu o professor Francisco Rocha, do Paraná, que acabou de lançar um livro sobre recurso especial e extraordinário em matéria penal pela Lumen Juris. Segunda-feira vai falar de recurso especial, terça-feira de recurso extraordinário. 2 recursos difíceis de manejar, cheio de regras, cheio de detalhes, o extraordinário ainda com repercussão geral, etc. E encerramos o curso na última quarta-feira, portanto, com a professora Karina Quito, cujo mestrado é sobre mandato de segurança em matéria penal, que vai nos falar um pouco sobre mandato de segurança e reclamação. Haveria outros temas para se tratar? Muitos. Ação penal ordinária, agravos, etc. Mas, como eu falei, essa era uma primeira tentativa, uma primeira formulação. Nada impede que, em sendo bem sucedido, a gente faça um segundo módulo, abrangendo outras hipóteses de competência originária. Certo? Então, se os senhores concordarem, vamos começar a nossa exposição. E eu, fazendo uma brincadeirinha aqui, imaginei começar a nossa aula fazendo um quiz, fazendo um questionáriozinho. Eu vou dar 5 minutos para vocês. A primeira é fácil. Quantos são os ministros do Supremo? Quem são eles? Quantas são as turmas? A gente tem esse problema no Brasil, né? A gente não gosta de usar o mesmo nome para a mesma coisa. Então a gente tem desembargador e ministro, né? Tem promotor e procurador. E aí, ora a gente chama de Câmara, ora a gente chama de turma, o que é a mesma coisa. Então, o Supremo tem quantas turmas? Quem as compõe? Quando se reúnem? Quando se reúne o Tribunal Pleno? Quem são os presidente e vice-presidente do STF? Quem são os presidentes das turmas? Cinco minutinhos, pessoal, esboçar. Depois a gente vai fazer vocês fazem um termômetro, uma régua do quanto vocês estão afinados com o Supremo. Bom, então, a pergunta agora, eu não vou ter aqui, mas a primeira pergunta era quantos são os ministros do Supremo? São 11 ministros. Oi? Hoje 10 porque a gente está com uma vaga, uma vacância, mas são 11 os ministros do Supremo. Quem são eles? Que é a segunda pergunta. Lewandowski, eu já falei. Quem mais? Marco Aurélio, Carlos Aires Brito, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa, Sérgio Mello, Ellen Grace, Peluso, Toffoli já falamos. Gilmar, acho que já falamos, não falamos, Gilmar? Não? Então, Gilmar. Então, vamos ver se está todo mundo aqui. Eu estou colocando aqui na ordem de antiguidade, né? E é importante que a gente vá se habituando com isso. Nos tribunais superiores, a antiguidade define tudo. Define tudo não, mas define muita coisa, né? Desde a vaga na garagem até o que importa, que é a ordem, a substituição de relatores, a ordem de julgamento de feitos urgentes, a ordem de votação nas turmas, hora decrescente, hora decrescente de antiguidade. Então, o decano é o ministro Sérgio Mello, seguida pelo ministro Marco Aurélio, que ambos tomaram posse no mesmo dia, mas o Sérgio Mello foi nomeado antes, né? Ellen Grace, Gilmar Mendes, César Peluso, Aires Brito, Joaquim Barbosa, Lewandowski, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. O ministro Eros Grau se aposentou e até hoje não há ninguém foi nomeado para a vaga dele. Qual que é a próxima pergunta aí? Quantas são as turmas? 2. Quantos ministros em cada turma? 5. 2 vezes 5, 10. O que aconteceu com o 11º ministro?
Quem não compõe? O presidente César Peluso não integra nenhuma das turmas. Ele só integra o julgamento do pleno e mesmo assim só vota em matéria constitucional. Qual é a próxima pergunta? Quando você, ou é quem está em qual turma, não é isso? Quem está na primeira turma? Lewandowski, Marco Aurélio, Brito pediu para sair. Toffoli e Carmen Lúcia. Hoje temos 4, porque o Brito se mudou para a segunda turma. E quem está na segunda turma? Joaquim, Peluso. Na Peluso não está nenhuma. Joaquim, Celso de Mello, Gilmar, Aires Brito e Ellen Grace. Então, por ordem de antiguidade. Marco Aurélio, Lewandowski, Carmen Lúcia de Toffoli. Na segunda, Celso de Mello, Ellen, Gilmar, Aires Brito e Joaquim Barbosa. Quando é que se reúne? Essa é a próxima pergunta. Quando é que se reúnem as turmas? Às terças-feiras, ordinariamente, e extraordinariamente sempre que convocados. Quando é que se reúne o pleno? Às quartas-feiras, ordinariamente, mas há muito tempo tem se reunido também às quintas-feiras, mas a convocação é extraordinária. Qual que era a 7ª pergunta? Quem é o presidente da corte? César Peluso. E o vice? Aires Brito. E da primeira turma, quem é o presidente? Apareceu ali já. Ricardo Lewandowski. Na segunda turma? Não é o Celso. Antes era o decano. Mas eles fizeram uma reforma e agora a presidência vai se alternando de, não sei se todo ano ou cada biênio. Hoje é o Gilmar. Ricardo Lewandowski na primeira e Gilmar Mendes na segunda turma. Certo? Vocês sabiam todas? 90%? 50%? 10%? Tá. A ideia era essa. A ideia é que dessa brincadeira, obviamente ninguém está sendo avaliado aqui, é começar a sensibilizar quem são esses atores, quem são essas pessoas, quem são os órgãos, porque isso vai ser importante para o nosso curso. De maneira análoga, eu estou fazendo um quiz STJ aqui, mas eu não vou dar tempo para vocês. Nós vamos fazendo aqui oral, depois vocês peguem o slide com o Eduardo, não se preocupem não. Quantos são os ministros do STJ? 33, né? Ao contrário do STF, a Constituição diz que serão 11 ministros, no STJ diz que serão pelo menos 33 ministros. Até hoje, em que pese, vira e mexe as pessoas dizerem que vai ampliar o STJ, isso nunca aconteceu, temos 33 ministros. Claro que tem uns desembargadores convocados, acaba que o número de juízes oficiando como ministro é maior que 33, mas ministro, propriamente dito, são só 33, só. 33. Agora aqui é uma pergunta difícil. Quais são os órgãos colegiados dentro do STJ com competência criminal? Quinta e sexta turma, eu não fiz essa pergunta para o Supremo, né? O Supremo não tem turno especializado em criminal. A primeira, a segunda e o pleno julgam matérias criminais, conforme a gente vai ver hoje. Já o STJ tem 6 turmas. Apenas 2 julgam matéria criminal. A quinta e as sextas turmas, que reunidas formam a terceira sessão, que também tem competência criminal. Quem mais tem competência criminal no STJ? Então, o plenário tem competência administrativa, chama Corte Especial. O STJ também se reúne em Corte Especial com os 15 ministros mais antigos.
Agora, o que pouca gente sabe, até porque a emenda regimental que tornou isso claramente possível é de 2010. Então eu falei que são 6 turmas. A primeira e a segunda formam a primeira sessão, a terceira e a quarta a segunda sessão, a quinta e a sexta a terceira sessão. Então, quinta e sexta a terceira sessão, tranquilo, competência criminal. O que julga a primeira sessão? A primeira sessão julga um monte de coisa, mas julga muito direito público. Contratos administrativos, unidade, etc. Nós vamos ver com calma isso depois, mas tem uma previsãozinha lá dizendo que a competência da primeira sessão julgar os habeas corpus de sua competência, de matérias de sua competência. Então nós vamos ver que é a hipótese, por exemplo, da portaria do ministro da Justiça que concede a expulsão de um estrangeiro, determina a expulsão de um estrangeiro. O sujeito que isso afeta a liberdade de alguém, o direito de ir e vir de alguém. Na hipótese de se arguir nulidade da portaria do ministro da Justiça, que tem impacto na liberdade, isso é uma hipótese de habeas corpus, que será conhecida será julgado pelo STJ, não pela terceira sessão, não pela sessão com matéria com competência criminal, porém excepcionalmente pela primeira sessão. E na segunda sessão, que julga direito privado e direito do trabalho, os habeas corpus referentes às suas disciplinas. Então, como eu falei que essa emenda é de 2010, eu ainda não achei nenhum precedente. Mas nós podemos vislumbrar aqui hipótese de prisão civil, porque a matéria de direito privado é tratada pela segunda sessão, e fala em direito do trabalho. Nós sabemos que desde a emenda constitucional 45, o trabalho tem competência criminal. Então, quando a questão criminal estiver relacionada à questão de trabalho, pode ser que isso chegue para a segunda sessão. Resumindo, quinta, sextas turmas e terceira sessão, precipuamente, a Corte Especial para os casos de prerrogativa de foro em especial e, excepcionalmente, primeira e segunda sessões. Mas isso vai ser bem excepcional. Quem compõe esses órgãos? Agora aqui eu vou ter que ver a resposta lá, porque eu não vou saber de cabeça, não. Então, 33, turma, quinta e sexta, sessão. Quem está na quinta turma? Napoleão. Og está na sexta, não está não? Jorge Mussi está na quinta. Aqui você... A Jane voltou para Minas. A ministra que você lembrou hoje. Laurita Vaz. A mulher nascer. Acho que o Arnaldo saiu de Câmara Criminal. Félix Fischer acabou de assumir a vice-presidência da STJ. Também saiu. Então vamos ver quem está aí. Jorge Mussi. Gilson Dipp. O Dipp acabou de voltar, porque ele era corregedor, mas ele está sucedendo o ministro Félix Fischer, que virou vice-presidente da Corte. Laurita Vaz, Napoleão Maia Filho e Onildo de Melo Castro é um desembargador convocado, se eu não me engano, de Roraima. É um desembargador convocado da região norte do país. O Rondônia ou Roraima, não me lembro agora. Eu acho que é TJ. TJ de Roraima ou de Rondônia. Não era do TRF1, não. Sexta turma. Quem sobrou na sexta turma? O Og, que a gente já falou. Haroldo Rodrigues convocado, do Ceará, se eu não estou enganado. Maria Tereza Rocha de Assis Moura. Limonge, convocado de São Paulo. E nós temos uma vacância na sexta turma. Uma dessas listas da OAB agora é para preencher vaga na sexta. Então, Maria Tereza, Og, Limonge, Haroldo e uma vacância.
terceira sessão não tem segredo, porque é simplesmente a reunião da quinta e sexta turma. São esses 9 reunidos, né? O órgão especial são os 15 ministros mais antigos. Acho que eu não listei todo mundo aqui, porque não teria sentido, tá? Agora deixa eu voltar aqui, porque do jeito que eu fiz não ficou muito inteligente, porque agora eu não sei quais são as perguntas. Quando se reúnem, o regimento não diz nada. O Supremo diz que a turma é terça, pleno é quarta. O regimento do STJ é silente a esse respeito. Então, hoje, as turmas se reúnem às terças-feiras e é muito comum a convocação de pauta extraordinária para quinta. Mas aí é extraordinário. As sessões se reúnem de 15 em 15 dias às quartas-feiras, alternando com as reuniões da Corte Especial, que também são de 15 em 15 dias às quartas-feiras. Para manter a regra geral que em Brasília se trabalha de terça a quinta, não se tem muita convocação de sessão segunda e sexta. Obviamente é uma piada, tá? Porque, por exemplo, quem for tentar despachar, liminar, tudo nesses tribunais, certamente, ou muito provavelmente, terá audiência marcada segunda ou sexta, que é justamente o dia vago, o dia que não tem sessão. Não? Já foi quarta, Corte Especial ou sessão, a pauta é mais enxuta. Tá? Bom, quem são os presidentes e vice-presidentes do STJ? Acabou de ter eleição, né? O vice é o Félix Fischer, que a gente já mencionou aqui. E o presidente? Saiu o César Alonso Rocha e entrou o ministro Ari Parglender. Né? E quem são os presidentes dos órgãos colegiados com competência criminal? Quinta turma é presidida pelo Jorge Mussi. A sexta turma pela Maria Tereza Rocha de Assis Moura. A terceira sessão pela ministra Laurita Vaz. A primeira sessão, se eu não estou enganado, pelo ministro Teori Zavascki. Ari Parglender e Félix Fischer. Órgãos. Laurita Vaz, a terceira sessão. Jorge Mussi Tereza. Teori Zavascki, a segunda sessão pelo ministro Masami Ueda, também aqui de São Paulo. Quantos por cento das perguntas do STJ vocês sabiam? Diminuiu bem em relação ao STF, é mais difícil, né? Mais difícil. Muito bem. Obviamente isso não era uma avaliação propriamente dita, era uma provocação, era uma brincadeira para esquentar os nossos trabalhos. No que nos interessa, vamos começar a entrar aqui no assunto da competência. Né? O que é que o Supremo julga? Vamos começar. Os tópicos estão sempre assim: Supremo e depois STJ, né? Para a gente poder comparar um pouco. Qual é a competência criminal do STF? E aí, mais especificamente, a competência criminal do STF, o números clausos, está na Constituição. Então não tem muito segredo. Mais interessante é a gente saber dividir o que é julgado pelo Pleno do Supremo e o que é julgado pelas turmas. Aí já não é tão evidente, aí já não é tão simples, né? Como regra geral, isso vale para qualquer matéria. Tudo que tem competência propriamente constitucional é julgado pelo Pleno. Pô, Davi, mas tudo no Supremo deveria ter natureza constitucional. É verdade. Mas existem ofensas indiretas ou reflexas da Constituição
que não ensejam um controle concentrado de constitucionalidade ou que não reclamam a reunião plenária. Né? E uma outra hipótese é quando o Supremo entra entra para dirimir conflitos dentro do Pacto Federativo. Estado versus Estado, município versus Estado, União versus Estado. Você precisa de um ente que se sobreponha a esses conflitos dentro do Pacto Federativo para decidir. Nesses casos também costuma se afetar o Pleno. Então vamos lá, que vocês me ajudem. Em matéria criminal, o que é julgado pelo Pleno? Ofensa e garantia está bem genérico. Processo penal, tá. Mas alguma coisa tem que ir para o Pleno, alguma coisa tem que ir para a turma. Nós vamos começar a separar um pouco aqui. Habeas corpus é julgado em turma, por exemplo. Bom, primeira hipótese. Sempre que eu fizer menção a um artigo de lei e eu não disser do que eu estou falando, é o regimento interno. É o regimento interno do órgão. Então a gente está falando de Tribunal Pleno, a gente está falando de Supremo, eu estou no artigo 5º, inciso 4º, do regimento interno do Supremo. As causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios. Pô, Davi, não tem mais território, né? Mas não sei se você sabe, mas o regimento interno ele é anterior à Constituição. Então, tem algumas expressões do regimento interno que estão um pouco fora de sintonia, mas não foi reformado. Ou uns entre os outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta. Pô, Davi, por que você está fazendo? Isso aqui é competência administrativa. Isso aqui não é competência criminal. Verdade isso? O que acontece se dois ministérios públicos diferentes querem investigar o mesmo fato ou não querem investigar? Como se resolve o conflito positivo ou negativo de atribuições entre ministérios públicos? Conflito de competência, a gente sabe que vai para a STJ. Oi? Então, conflito de atribuição por essa determinação regimental e constitucional é decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se você tem um ministério, desde que você esteja em que o conflito não se dê entre órgãos da federação diferentes, né? Se for o Ministério Público Federal brigando, o Ministério Público, a Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro, em conflito com a de São Paulo, está dentro da Justiça Federal e o STJ resolve tranquilamente. Agora, o Ministério Público de São Paulo, Estadual de São Paulo, versus Federal de Minas ou Estadual de Minas, passa a ser um conflito entre os estados, ou entre a União e o Estado, não tem jeito, tem que subir para o Supremo. E como é conflito dentro do Pacto Federativo, isso vai para o plenário e não para a turma. Outro caso bastante importante e corriqueiro é o mandato de segurança contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara e do Senado, do próprio Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional da Magistratura, do TCU, ou de seus presidentes e do Procurador-Geral da República, bem como os impetrados pela União, contra atos de governos estaduais ou por um Estado contra outro. Também assim, também a matéria de pleno, e aqui é claramente a questão constitucional, a representação do Procurador-Geral da República por inconstitucionalidade ou para interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual. O que é a representação do PGR? Essa é uma dicção
antes da Constituição. Como é que nós vamos interpretar hoje a expressão representação do Procurador-Geral da República por inconstitucionalidade? Ação direta. 4 coisas estão aqui. Ação direta de inconstitucionalidade, esse é o novo nome da representação do PGR por inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na nossa área, a gente viu agora recentemente a DPF da lei de imprensa, com repercussão importante na área penal. A DPF da lei de anistia, né? E ação declaratória de constitucionalidade. Então, nós vamos interpretar a representação do PGR como as normas de controle concentrado de constitucionalidade. Também têm que ser decididas em plenário. Mandado de injunção vai a plenário. Tem pouquíssimos, né? Mas vão a plenário. Os servidores é um deles. Bom, tem pouquíssimos que o primeiro que foi feito lá atrás, o Moreira Alves enterrou, né? Que ele falou que precisava de regulamentação, etc e tal, e então por muito tempo isso ficou adormecido, né? Bom, agora já passando para o artigo 6º e entrando nessa área mais comum do processo penal. Habeas corpus, quando o paciente for o presidente da República, o paciente for, né, não a autoridade coatora, o paciente for o presidente da República, da Câmara, do Senado, do próprio Tribunal, ou qualquer de seus ministros, o Conselho Nacional de Justiça ou o Procurador-Geral da República. Bem raro, né, que essas pessoas estejam na condição de paciente de um mandado, de um habeas corpus, mas tem que estar previsto, porque a competência do Supremo é constitucional e é números clausos, né? Vocês podem ver que vira e mexe, tem decisão de ministro mandando coisa embora, dizendo que você não pode fixar a competência do Supremo por analogia, por extensão, ou está no preceito constitucional, ou tem que ir embora. Muito importante na nossa matéria é a extradição. Extradição é competência originária do Supremo, só o Supremo pode decidir extradição e só no pleno. Né? Só no pleno. Evidentemente, existe no regimento interno do Supremo uma coisa chamada PPE, né? Prisão preventiva para fins de extradição. Estou pedindo a prisão preventiva de alguém. Não dá para a gente imaginar que o relator vai pedir pauta. Prisão preventiva do... teve até aquele caso daquele jogador de futebol que é Rincon, né? Então, prisão preventiva, administração de Rincon. Peço pauta, sustento meu voto. Cadê o Rincon nessa hora? Se prioritou, né? Com toda a razão. Então, em que pese esse é um procedimento colegiado, existe uma série de possibilidades de decisões monocráticas. Então, o que diz o regimento? O relator decide monocraticamente a prisão, há de referendo do pleno. Então, decide, prende, ou expede uma data de prisão pelo menos, e aí submete a decisão ao pleno que referenda ou revoga, relaxa a prisão. E a reclamação para preservar decisão do plenário. A reclamação, os senhores estão familiarizados, é um recurso que serve, um recurso impróprio, digamos assim, né? Ele é quase um segundo tempo de uma decisão judicial. Então, o Supremo decide uma determinada matéria em controle concentrado de constitucionalidade, né? O que é decidido no RE, bom, tem até a briga do Gilmar Mendes para que tenha, mas o que é decidido no RE, no habeas corpus, incide eter tantum, não vincula os demais juízes do Brasil.
Agora, se o Supremo considera uma norma inconstitucional numa ADI, numa ADIM, numa ação declaratória de constitucionalidade, diz a Constituição Federal que basta o Supremo comunicar à Câmara, o órgão legislativo, e aquela norma deixa de integrar o ordenamento. Bom, se ela não integra mais, nenhum juiz mais pode aplicar aquela norma.